Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Amém? Então está escrito assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus, Deus nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Eles têm morado nesta e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon, e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram. E eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com suas crianças e as suas mulheres, os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão até pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos do Coatitas e dos Coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor.
vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, onde pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que viram somente cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear os despojos de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhe tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu entendo, Senhor, e sempre repito isso. A minha palavra, Senhor, pode voltar vazia, mas a Sua jamais volta vazia. Então faz, Senhor, mais uma vez o milagre, Pai, que é saber ouvir a Tua voz, entender. Dá graça, Senhor, para minha vida pregar a Tua palavra, ensinar. Quem sou eu, Deus, para pregar a Tua palavra? Dependo de Ti. Eu oro também pelos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que possam sair edificados em nome de Jesus, que oramos e agradecemos, e todos digam amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu queria falar sobre o tema hoje, poder para tomar decisão. Poder para decidir. Poder para decidir. Se você fizer uma análise da sua vida, se você fazer recapitular a sua história, em quantas vezes você precisou tomar decisão, e você foi precipitado na sua decisão, e essa decisão que você tomou com precipitação, mudou alguma coisa na sua vida, e você se arrependeu. Já teve uma oportunidade assim? Eu vou falar para você, só essa semana umas 3 vezes eu tive essa sensação, que eu tomei a decisão, porque eu sou ansioso, e a ansiedade é um problema só meu, amém? Rapaz, a ansiedade é um problema muito latente no nosso meio. Decisão, principalmente para o ansioso, é uma luta. Eu costumo orar: Senhor, me guarda, me livra de todo mal, mas me livra de mim mesmo, porque eu sou o maior problema muitas vezes para que as coisas dêem certo. Eu não sei se você também é assim. E a gente precisa ter poder para decidir corretamente. Nós vamos aprender hoje que a melhor maneira de decidir, muitas vezes, parece algo até contraditório. E a melhor decisão que a gente pode tomar, sabe o que é? É não fazer nada. Não fazer nada. Talvez você está passando aí uma série de circunstâncias, está passando por alguma coisa, e você precisa tomar uma decisão urgente. Mas nós precisamos trocar urgente pelo necessário, porque a urgência muitas vezes aproxima a gente mais ansioso ainda daquilo que nós precisamos fazer.
E nós precisamos ver o que é necessário. E o necessário nós precisamos aprender é que ouvir a voz de Deus é o mais importante para a nossa história, para a gente tomar a decisão certa. Você pode dizer amém? Meu irmão, se você veio hoje aqui e você precisa tomar uma decisão, espere que você vai ver o que Deus tem para fazer na sua história. É maravilhoso. Aquela notícia muitas vezes nos impulsiona a tomar uma decisão, sabe? Você está assim, no lugar, e vem aquela pessoa com um semblante diferente, ela vai te dar uma notícia, já vem chumbo. Já teve essa oportunidade? Esfria a barriga, amolece as pernas, lá vem coisa para tomar. E essa decisão tem que ser breve, eu não posso deixar passar. E o que eu faço? Como diz Josafá aqui no versículo 12, Senhor, o que eu faço quando eu não sei o que eu preciso fazer? Em outras palavras, o que eu faço quando eu não sei quando eu tenho que fazer? Nós não temos experiência, muitas vezes. Nós não temos estratégia para reverter a situação, dentro do lar, dentro da casa, no nosso trabalho, na nossa convivência, na escola, na igreja. E a gente pode fazer e orar como Josafá orou. Senhor, o que eu faço quando não sei o que eu faço? Mas os meus olhos estão em Ti. O foco nosso tem que estar em quem? No Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você não sabe o que você vai fazer, olhe para o autor e consumador da sua fé. O Senhor Jesus, Ele sabe muito bem. E eu digo para você nesse início dessa palavra, 4 verdades. Não importa o tamanho da sua decisão e do seu problema, Deus é maior do que tudo isso. Não importa a sua pequenez, a sua fragilidade, Deus está a seu favor. Não importa a lógica divina, muitas vezes Deus está impulsionando você a tomar uma decisão que não tem muita lógica. Deus vê o melhor, Deus sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. O que importa é que Deus, Ele faz por nós, está em nós e também faz através de nós. E nos abençoa com isso, porque Ele é glorificado. No catecismo que nós aprendemos dentro da igreja, o ensino primeiro qual que é? Os irmãos sabem? Os irmãos lembram? Que nossa vida, tudo que nós fazemos, nós vivemos para o louvor e a glória do Senhor. Então, tudo que você faz, até as decisões que você vai tomar, é para a glória do Senhor. E o Senhor vai ser glorificado, como conta essa história. Amém, meus irmãos? E Josafá ensina 3 atitudes que ele tomou através daquilo que ele fez. Ele decidiu fazer alguma coisa. E as 3 coisas são coisas básicas, simples, que a gente ouve todo dia na igreja. Não é novidade. E eu queria rapidamente comentar sobre isso. Primeira coisa que Josafá fez foi buscar a Deus em oração. Ele detectou o problema. O problema dele chamava-se Moabe, Amon e os do Monte Seir, que estavam querendo tomar o território deles. E estavam acampados. E ele tomou a decisão de, primeiro, buscar a Deus em oração. Fala a verdade, meus irmãos. A gente nunca ora tanto quando a gente está passando pelo vale, né? Quando a gente passa pelo vale, que passa pelo estreito, como diz aquele, né, ditado evangélico, tarracar no pé do anjo. Sabe o que é tarracar no pé do anjo? Já tarracou no pé do anjo, não? Isso é um ditado pentecostal. Porque como Jacó lutou com o anjo, ele agarrou no anjo e falou: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Tarracar no pé do anjo, meu irmão, é isso. Você
pegar firme em oração, pedindo a bênção de Deus. Eu não largo enquanto o Senhor não me abençoar, Senhor. Josafá, ele orou, e a gente muitas vezes, neste momento que nós passamos pelo vale, nós precisamos orar, e é nessa hora que a gente vai deixar florir, deixar aflorar, e brota de nós a nossa espiritualidade. Se a nossa espiritualidade é madura ou não, se nós temos experiência com Deus ou não. Fala a verdade. Porque a gente tem muitos gigantes na nossa frente. Muitas vezes tem muita coisa acampada por aí, querendo derrotar e roubar o que é nosso. Gigantes. E tem uns que são gigantes pela própria natureza. Você está notando que você está vivendo num país que está virando de ponta cabeça. Já estava ruim, mas como diz aquele, está ficando, parece que pior. O senhor João falou algumas coisas aqui de outros países, mas o nosso país, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que tem se colocado num sistema anti-Deus. Anti-Deus. Se você escolheu ser filho de Deus, entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus, você faz parte de um povo em que este sistema de fora, o sistema secular, é anti-Deus. E muitas vezes estão acampados, esperando você decidir errado para você também se enfraquecer e sair no prejuízo. Mas como Josafá, nós precisamos buscar Deus em oração para a melhor decisão. Quanto medo a gente não passa? Diz que tem o medo bom e o medo ruim, né? O medo bom mostra o nosso limite. Porque te põe em crítica. Você sabe aonde você vai chegar. Eu tenho medo de tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Ninguém vai sair na rua e ver um pitbull e passar a mão na cabeça dele sem conhecer o cachorro. Você tem medo. É crítica. Você é inteligente, você não vai fazer isso. Eu estou dando um exemplo simples. Quantos outros pitbulls, entre aspas, você não vai lá mexer com ele, porque você tem crítica. Mas tem o medo bom. É aquele que também traz limite para a gente. E mostra a gente que a gente é dependente de Deus. O medo bom nos joga para os braços do Pai. O medo bom nos leva a buscar a Deus com mais afinco. Aqui, Josafá teve medo. E é o medo bom porque levou ele para buscar Deus em nome de Jesus. Oração, meus irmãos. Sabe o que é oração? Se eu fosse definir oração hoje, a oração é a fraqueza humana unida com a onipotência divina. A oração é você conectar o altar daqui na terra, o teu coração, a tua mente, ao trono dos céus. É juntar o que o homem não consegue fazer com aquilo que Deus pode fazer. Ele pode todas as coisas, amém? Como Josafá, eu quero te convidar a você olhar para Deus. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que veio aqui nesta manhã buscar a orientação de Deus, não tire os olhos do Senhor, não desvie os seus olhos do Senhor. Preste bem atenção no que Deus está mandando você fazer e você vai ser vitorioso em nome de Jesus, amém? Primeiro, buscar Deus em oração. Depois, Josafá tomou uma outra decisão, algo que está fora de moda: jejuar, né? Tem gente que quer emagrecer. Olha, a oportunidade para você emagrecer, sabe qual que é? Jejua. Irmã, é bênção, você vai receber duas bênçãos, você vai ficar mais saudável e ao mesmo tempo mais crente. Porque quando a gente jejua, meus irmãos, a gente está falando de alimentação. Por quê? Coisa boa é comer, não é verdade? Oh, coisa boa. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente perde, o que é? Uma das coisas primeiras que a gente é o paladar. E é difícil. Quando a gente fica doente, eu tive, durante
uns 45 dias, eu passei por 10 sessões de quimioterapia em 40 dias. E 28 de radioterapia nesses 40 dias. Eu estava com 105, fui para 84 quilos, porque eu perdi totalmente o paladar. Comia de teimoso para não morrer. Mas o jejum, ele tem uma força espiritual. O que é o jejum? É o momento que a gente busca quebrantamento. A gente se humilha diante de Deus. Quando você abre mão propositalmente, intencionalmente de comer, você está querendo se quebrantar, se humilhar, e isso é bom. A palavra de Deus fala que é aquele que se humilha diante da mão do Todo-Poderoso, no tempo certo, Deus vai exaltar. Quando eu jejuo, eu quero abster-me do que é bom para aquilo que é melhor. Quando eu jejuo, eu deixo de se alimentar do pão da terra para se alimentar do pão do céu, o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Quem fala isso é o mestre John Piper. E ele fala isso, tem um livro sobre jejum do John Piper. Se você um dia encontrar, leia, é maravilhoso. E ele resume esse livro numa frase: jejuar é você abrir mão de comer o pão da terra para se alimentar do pão do céu. Ele mata a nossa fome, é o Senhor Jesus. Josafá decidiu orar, Josafá decidiu jejuar. E durante esse tempo de jejum, ele teve a intrepidez de orar uma oração maravilhosa que você vê no capítulo 20, a partir do versículo 6. E ele fez uma oração, ele orou as promessas de Deus. E eu aprendo que orar as promessas de Deus, ou seja, aquilo que Deus prometeu para mim, prometeu para você, lembrar Deus daquilo que Ele falou, que Ele vai fazer na nossa história. Deus se agrada disso, meus irmãos. Orar as promessas de Deus é pedir para Deus aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Lembrar Deus agrada a Deus, Ele tem prazer em que você lembre. Você é pai, você é mãe. Quem não tem aí, talvez também tenha uma outra grau parentesco de alguém que você prometeu alguma coisa para ele. Uma criança, geralmente é assim: olha, eu vou te dar tal coisa. Se você me obedecer, eu vou te dar tal coisa. Não é assim? Parece um terrorismo, uma chantagem, né? Mas é assim que a gente faz mesmo, né? É uma tática. E aí, vira e mexe, a criança fala: lembra? Você vai dar para mim? Por quê? Ele tem expectativa na sua promessa. Ele tem expectativa naquilo que você falou. E você não vai voltar a palavra atrás, senão você vai passar vergonha. Porque criança, para cobrar a gente na frente dos outros, já tomou uma cobrada das crianças na frente dos outros assim? Você já passou vergonha? Ixi, eu já passei cada um, pelo amor. Ainda mais se você tiver um filho meio 220, que nem eu tenho um lá, ele fala mesmo. Eu estou falando dos pais aqui da terra. Mas esse negócio de ser pai é do céu. O negócio de ser pai, ser mãe, família, isso aí vem lá do céu. Então, meus irmãos, Deus se agrada quando a gente fala com Ele. E lembra Deus, porque você tem expectativa. Se nós sabemos ser fiéis, como o Senhor Jesus falou, se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu sabe nos dar as coisas, e o Espírito Santo de Deus, para nos dar poder para tomar a decisão certa todo dia, em nome de Jesus. Deus se agrada que você lembre Ele. Foi isso que Josafá fez. Deus, não é o Senhor que falou que quando a gente estivesse aí com os problemas, a gente fosse na tua casa, e se a gente orasse, o Senhor ia ouvir, ia lutar a nossa guerra. Josafá era um homem temente a Deus. Ele foi um rei que abdicou de toda a maldade e idolatria. Ele é filho do rei Asa, que também foi um bom rei, lá do reino de Judá.
E aqui ele está tomando uma decisão. Ele não era perfeito, porque tomou algumas atitudes. Só para você entender, Josafá foi casar com a filha de Acabe. Olha só, meu Deus do céu. O cara arruma cada uma, hein? Olha o sogro que o cara tinha, Acabe. Acabe era um cara tremendamente maldoso. Um cara sem temor de Deus. O cara errou. Mas nem por isso ele se distanciou de Deus. Deus corrigiu ele. E aqui está dando uma oportunidade ímpar dele revelar a espiritualidade dele. Queria abrir um parênteses aqui e falar sobre espiritualidade. Tem um negócio que eu aprendi, chama osmose. Você já ouviu falar de osmose? É um termo da biologia e da química, né? Que é de transformar. Quem sabe aí, sabe melhor do que eu. Mas eu estava vendo, tem gente que quer viver pela osmose, sabe? E tem crente que quer viver pela osmose. Sabe o que é? É quando transporta poder de um lado para outro. Tem gente que não tem experiência com Deus e quer ter uma vida igual daqueles que andam com Deus e têm experiência com Deus. Espiritualidade, meus irmãos, não transporta por osmose. A Raquel e o Gustavo. A Raquel tem a vida dela, não tem? Ela tem uma mulher de Deus, tem experiência com Deus. O Gustavo, louvado seja Deus, o filho da Raquel, ele tem que ter a experiência própria dele. Ele não vai obter o poder da Raquel para tomar as decisões espirituais. Ele também precisa ter espiritualidade madura, porque ele tem que ter experiência com Deus. E é isso que acontece na nossa vida. Nós precisamos ter espiritualidade madura, experiências com Deus. E Josafá era um homem experiente. Ele não viveu na sombra do pai Asa, muito pelo contrário. Ele continuou e melhorou a situação. E ele orou a Deus. E quando ele orou, sabe o que aconteceu? Deus falou. Deus falou. Aqui nós lemos aqui um monte de nome para falar que o profeta orou. Eis que o Senhor disse. O profeta falou em nome de Deus. E a gente precisa ouvir. Eu acho legal porque aqui, ó. Escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, versículos 20. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Todo domingo você vem aqui e ouve a boca do Senhor falando através de um homem imperfeito como eu, como pastor, mas são pessoas que falam em nome do Senhor. Muitas vezes Deus está falando com você, você precisa obedecer o que Deus tem falado por você. Preste atenção. Você sabe o que você precisa fazer. Você vai no médico, o médico diagnostica a sua enfermidade. Ele vai lá e faz o quê? Uma receita. Aí você vai lá e compra o remédio na farmácia. E depois você não toma o medicamento. Vai resolver alguma coisa? Tudo que você fez não vai resolver. Você tem que obedecer. Deus tem falado conosco, meus irmãos. Amém? Obedeça o que Deus tem falado. Josafá, ele falou isso. E Deus falou. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi assim: calma, meus filhos, esta peleja não é sua, essa peleja é minha, essa guerra não é sua, é eu que vou fazer as coisas acontecer. Você veio buscar uma decisão, preste atenção, Deus está falando para você esperar. Deus vai fazer por você em nome de Jesus. Porque quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Amém? E terceira coisa que Josafá fez, ele louvou a Deus. A gente precisa louvar a Deus não só na boa, né? Louvar a Deus, meus irmãos, é lógico que a gente vem aqui e faz o tempo de servir a Deus e adorar ao Senhor. Mas louvar a Deus é muito mais do que isso. É ter um estilo de vida que adore ao Senhor. Louvar a Deus não apenas na boa, mas também nas dificuldades. Louvar a Deus não somente quando as coisas não foram resolvidas, mas também, aliás, quando foi resolvida, mas também quando não foi resolvida. Louve a Deus antes do problema, louve durante o problema e louve o Senhor depois também.
porque você adora a Deus por aquilo que Ele é, e louva a Deus por aquilo que Ele faz. E preste atenção, olha na sua vida, quantas coisas Deus fez já na sua vida, louve o Senhor por isso. Eu tenho certeza, se você fazer uma análise da sua vida, você nem imaginaria aonde você conseguiu chegar, quantas coisas Deus fez por você, quantas maravilhas o Senhor operou, milagres, curas, enfermidades, libertação, você não tem ideia, Deus continua fazendo em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Sabe por quê? Deus prometeu, e como o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Promessa e realidade para Deus são a mesma coisa, porque o que Ele prometeu, pode ter certeza, Ele é fiel para completar, como diz a palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Em vez de murmurar, louve. O louvor muda as circunstâncias. Circunstâncias que são humanamente impossíveis. O louvor aciona a mão do Todo-Poderoso. O louvor nosso, meus irmãos, genuíno, sincero, é doce aos ouvidos de Deus. E barulho estrondoso aos ouvidos do inimigo. O louvor genuíno do Filho de Deus é doce aos ouvidos de Deus. Deus se agrada, é como um perfume suave que vai até Ele, mas é barulho ensurdecedor, é tremendamente horrível para os inimigos, causa confusão. Você nunca teve experiência que você louva a Deus e o seu vizinho está atrapalhando demais, esse barulho aí, mas se colocar um pagode lá, um negócio passando na rua, ninguém reclama, né? É engraçado, eu nunca vi, outro dia eu estava até conversando com o Paulo, meu compadre, ele falava sempre, né, até Paulo, fala assim, você nunca viu ninguém passar com som alto de Beethoven, Bach, na rua assim, com a sinfonia, você nunca vê isso. E é verdade mesmo, né? Mas aquele som que eu vou falar para você, parece uma panela de pressão, né? Dum, dum, que atrapalha tudo, dispara alarme, tira o seu sossego. A hora que você vai ouvir aquela palavra, a notícia, passa aquele som, você não ouviu nada, você fica nervoso. E ao contrário também, meus irmãos, o louvor doce, o louvor genuíno alcança o coração de Deus e incomoda o inimigo, desbaratou o louvor do povo de Israel aqui, porque Josafá, eu estou terminando já, Josafá ele tomou uma decisão muito curiosa, ele colocou a banda de música na frente do exército. Seu João, você imagina? Você vai para a guerra lá contra o Iraque, Irã, o Hezbollah, sem rebolar também, vai lá na frente, você pega e coloca lá a banda na frente e o exército atrás. Fala, isso é coisa de maluco, não. É estratégia, porque o que aconteceu? Se Deus vai fazer, vamos confiar. Presta atenção que no texto fala que Josafá tomou conselho, depois do conselho que eles decidiram. Era unânime, vamos fazer isso. O louvor vai à frente. Porque Deus que vai guerrear a nossa guerra, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Paulo escreveu, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais. Para que nós desbaratarmos, derrubarmos fortalezas e também o que? Desfazer sofismas. Na nossa versão sumiu essa palavra sofisma, mas um dia eu aprendi o que é sofisma. Sofisma é mentira, é engano. Tem muita coisa que se apresenta como poderoso diante de nós, mas é mentira, não tem poder não, porque é maior do que está com nós do que está no mundo, sabia disso? Sofisma, meu irmão, é só para dar um exemplo. Sabe o elefantinho que vai lá para o circo? Agora não tem mais. Ele era pequenininho. Então, para prender o elefantinho, eles batiam um toquinho, amarravam uma cordinha no pescoço do elefante, pequenininho, o elefante ele era limitado por aquela cordinha lá, para um lado e para um outro. Só que o elefante foi comendo, ele cresceu, mas ele continua
naquele toquinho e naquela cordinha preso. E ele nem sabe a força que ele tem, porque aquilo não limita ele de jeito nenhum, se ele entender. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem muita coisa que é mentira e limita a gente. A gente acha que é poderoso mais do que a gente, mas aquele que está conosco é maior do que está no mundo. Muitas vezes alguém falou uma mentira para você desde pequeno e você acreditou, e você está limitado por isso. E hoje, em nome de Jesus, isso vai cair. Não vai te limitar, não estou chamando ninguém de elefante, que não, pelo contrário. Eu estou dizendo para você que você não vai se limitar por aquilo que o mundo ensina. É o que Deus faz, é aquilo que vale em nome de Jesus, amém? E eu quero concluir. Aquele povo se levantou no alto do monte. Eu falei, nossa, vamos ver o tamanho do barulho que vai ser essa multidão. A hora que eles estavam esperando ver a multidão, lá no versículo, olha lá, 24. Procuraram ver a multidão. E o que eles viram? Cadáveres. À beira do Mar Morto. Eles estavam lá na beira do Mar Morto. Segundo a geografia, é o lugar mais baixo do mundo, em volta do Mar Morto. É 400 metros abaixo do nível do mar. Um vale mesmo, para valer, um vale. Mas interessante, que eu gosto, porque a Bíblia sempre fala um detalhe maravilhoso. Fala que aquele lugar se tornou o vale de Beraca. É assim, né? É Baraca ou Beraca? Agora eu perdi aqui. Beraca, que é vale da bênção, porque Deus derrotou os inimigos de Judá naquele lugar. O lugar onde era para ser o quê? A ameaça. Foi o quê? Lugar de bênção. E eles levaram 3 dias. Gente, já pensou quanto tempo, quanta coisa rica que tinha lá? 3 dias para levar todos os despojos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É aquele que transforma ameaças em triunfos. Amém? Vamos orar? Eu passei um pouquinho aqui. Vamos orar. Feche seus olhos. Talvez essa palavra tenha tocado seu coração e você tem que tomar uma decisão. Vamos fazer como Josafá. Apesar de imperfeito, tomou algumas decisões erradas, mas a principal ele tomou. Os olhos deles estavam em Jesus, em Deus. Aprenda com Josafá, olhe para Jesus. Ele está sinalizando para você. E se ele está mandando você esperar, espere em nome de Jesus, porque a vitória vai ser maior do que você imagina. Eu não estou fazendo nenhum tipo de trocadilho aqui, não. Porque com Deus, meus irmãos, a gente não pode brincar, não. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até pensamos. Porque tem coisa que a gente tem coragem de pedir, mas tem coisa que a gente tem coragem de pedir. A gente só pensa. Deus pode fazer mais do que você pensa, você pode ter certeza em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, que nós aprendemos aqui a esperar no Senhor. Nos ensina, Senhor, a orar sempre, buscando ao Senhor. Nos ensina, Pai, a abrir mão das coisas da terra para alcançar as coisas do céu. Nos ensina a ser pessoas de jejum, ó Pai. Que aprenda, Senhor Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos ensina, Senhor, a louvar em todo o tempo, porque fica bem ao povo de Deus louvar o Senhor. Nos abençoa, dá um bom domingo, dá um bom almoço e à noite, Pai, que nós possamos voltar aqui para a Tua casa, adorar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.